Deus, Senhor, eis aqui o teu filho, teu ungido, Pai. Nesta noite, nós como igreja, como família, nós unimos a nossa fé para te pedir que em nome de Jesus, o Senhor venha usar ele mais uma vez para o teu querer, para a tua vontade. E que a tua palavra, Senhor, ela venha penetrar o mais íntimo do ventre. E que venha haver arrependimento. E que nesta noite venha ser o início de uma proximidade maior contigo. E o povo de Deus que crê diz: amém! Receba o céu do Senhor com palmas em nome de Jesus. Amém. Salve a todos com a paz do Senhor, paz que Deus abençoe. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32. Aleluia. Preparado para você entender que se uma porta fechou, eu vou abrir outra. Para você entender que o que eu tenho está sobre os teus ombros, o que eu tenho está sobre a tua vida, o que eu tenho está sobre o teu coração. E ao olharmos aqui, eu vejo que muitos de nós ficamos cansados por causa do tempo, por causa das lutas. Mas Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas de águia. Ou seja, como a mãe destrói o ninho, a mãe começa a forçar as pequenas águias, que eles precisam conhecer o que está dentro deles, mas que o medo impediu que as pequenas águias experimentassem. Tudo que você precisa, os homens fazem parte do que Deus tem para você. Homens fazem parte de aliança, mas o que você precisa está dentro de você. Sozinho ninguém faz nada, mas a unção está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. A chamada está dentro de você. E quando eu olho para este texto, Isaías então, capítulo 40, versículo 30 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como a da águia. Mas veja bem, às vezes, pela demora da ação, às vezes o nosso coração fica batido. E a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Porque Deus quer que venhamos entender que nós não devemos começar nada que nós não estejamos dispostos a nos empenhar naquilo que começamos. Quantas coisas eu e você começamos com maior alegria, mas no meio do caminho paramos. Deus está dizendo que você começar agora, você vai começar e vai terminar. Porque eu vou te levar para a próxima fase. Eu estou pregando aqui, eu estou vendo portas que se abrem. Eu estou pregando aqui, eu estou vendo ministérios sendo levantados. Eu estou ministrando aqui, eu estou vendo Deus recomeçando o que ficou parado. Eu estou ministrando aqui, eu estou entendendo que a próxima fase, os teus olhos não viram, o teu ouvido não ouviu, não desceu o teu coração. E que fase é essa? É a fase onde Deus vai te levar no lugar da tua vergonha, e Ele vai manifestar a dupla honra, para que você saiba que aquilo que os homens terminaram, aquilo que você achou que era o fim, Deus está dizendo: ainda não é o fim. Eu tenho algo para fazer através da tua vida, através da tua casa, através do teu ministério, e eu vou fazer através dos ventos que vão soprar nesse tempo. Aleluia! E soprando o vento, algumas coisas parecem ser quebradas, porque os homens de fora nunca vão entender o que está do lado de dentro. Só quem entende o que está dentro, quem está dentro. Mas de fora eu faço uma perspectiva daquilo que é, e nem sempre o que eu vejo é o que de fato é. E quantas pessoas olharam de fora e falaram que o lado de dentro nós estávamos confortáveis. Só que eles não sabiam que do lado de dentro Deus já tinha tirado o nosso conforto, para fazer que você despertássemos e entendêssemos que na próxima fase nós íamos compor ministérios, nós íamos compor famílias, nós íamos compor histórias que foram destruídas. Você é uma bênção na presença de Deus, e Deus está te chamando para compor aquilo que foi destruído. Quando nós olhamos aqui, eu vejo e olho
que não dá para nós recebermos um retorno daquilo que nós não investimos. Mas quando nós investimos, Deus faz vivermos o retorno. Lembra um dia Elias? Elias sopra, o Elias sente um vento que veio de uma forma desconfortável. Ele ministra a palavra, cai fogo do céu, não chove por algum tempo, ressuscita o filho de uma mulher que havia morrido. E agora, olha só, ele correu quilômetros e quilômetros ministrando sobre Acabe, e agora ele está pedindo a morte. Sabe por quê? Porque há um tempo na vida do homem que parece que nós vamos cair do penhasco, que Deus nos fez assumirmos posturas, assumirmos coisas que pareciam ser maiores do que nós. Quantos de nós assumimos coisas relacionadas à igreja, relacionadas a trabalho, relacionadas à vida sentimental, familiar, e depois de alguns dias nós falamos: meu Deus, está pesado, eu não vou suportar, eu não vou ter asas para voar como a águia. E quando eu pensava e você pensava que era o fim, o Senhor, assim como a mãe águia, ela leva no dorso, de repente ela sai, deixa os filhotes, ela vai e ela voa rapidamente, ela dá um voo rasante e pega os seus filhotes antes que eles se machuquem no penhasco. Tratando disso, nós percebemos que muitas coisas que nós começamos trouxe enfado, trouxe canseira, e nós pensamos é o fim, mas veio o Senhor e nos sustentou. Quantas vezes eu e você falamos: agora não tem mais o que fazer, porque se depender do homem eles vão me matar, e se depender de mim eu já estou meio abatido. Mas veio o Senhor com a mãe águia e nos pegou e nos levou de novo para a próxima fase, porque Deus não desiste de nós. Deus não desistiu da tua vida, Deus não desistiu da tua casa, Deus não desistiu da tua família, Deus não desistiu do teu ministério. Tanto é que o anjo vem, acorda ele, mas ele volta a dormir de novo. Mais uma vez o anjo vem, 1 Reis 19, desperta Elias, e agora tem um pão e um peixe, um alimento para ele, e ele se alimenta, e ele volta a caminhar naquilo que Deus tem. Quando eu estava orando ao Senhor, o Espírito de Deus ministrou no meu coração que todo aquele que consegue passar pelo vento da adversidade, então está preparado para receber o vento da oportunidade. E eu vim aqui para te falar, meu pastor, você passou pelo vento da adversidade, então agora no 5º ano Deus vai soprar o vento da oportunidade. Coisas maiores vão chegar sobre a tua vida, sobre a igreja, sobre a membresia, sobre os vizinhos da direita e da esquerda. E essa palavra vem sobre nós. Deus sabe que todos aqui estamos, nem todos congregam aqui, ou congregam, enfim, mas Deus está dizendo, Deus sabe quando você passou pelo vento da adversidade, e esse vento foi o próprio Deus que permitiu ser soprado. Está entendendo agora? Não foi você, não foi tua mão, não foi o homem, porque o homem só faz se Deus permitir, o homem só avança se Deus permitir. Até os demônios eles vão aonde Deus permite, se Deus não permitir eles têm que recuar. Cabari abracheme nereafá. Então eu e você passamos pelo vento da adversidade. Deus viu em você maturidade, Deus viu em você alguém que pode confiar, Deus viu em você que sim, às vezes somos inconstantes, mas o que está em nós é maior, que somos como as raízes relacionadas às palmeiras de Israel, que o vento vem, elas envergam de um lado, envergam do outro, mas quando o vento passa, ela volta a ser quem ela era.
vida, você vai voltar a ser quem você era. Vai voltar a sua casa, o seu ministério, a igreja, a sua vida financeira. O que Deus começou, porque o vento da adversidade já passou. Foi desconfortável, destruiu algumas coisas, mas tudo isso era Deus no controle. E Ele destruiu, o homem não entendeu, mas agora Ele está construindo para mostrar que nesse tempo é chegado o vento da oportunidade, e é a própria ação de Deus que vai fazer você experimentar coisas que você nem sonhava mais. Oh Espírito Santo, eu estava orando ao Senhor na minha casa hoje. Eu saí do nosso culto e tentei descansar, mas o Espírito Santo não deixava. E eu disse para minha esposa: eu vou subir no quarto, eu vou ficar lá. E lá Deus começou a falar comigo. E Deus dizia: fala para minha igreja, ministra a eles. Aleluia, porque um dia o Senhor levanta o profeta Isaías e diz: eis que eu farei uma coisa nova. E dentro desse contexto, o Senhor me faz lembrar que um dia Ele despertou Moisés para livrar o povo da servidão, guiou com a perícia da sua mão, não permitiu que eles ficassem prostrados no deserto. É claro que a geração de Moisés não entrou, os gigantes, os valentes na verdade, que estavam com ele, mas os filhos daquela geração precisavam entender que era tempo de entrar. Então Deus desperta Josué para atravessar o Jordão e fazer que eles pudessem colocar os seus pés na terra. Quando eu estava orando ao Senhor na minha casa, o Senhor disse que diante de Josué, porque Josué é como um filhote de águia que cresceu, que despertou a mãe águia do seu ninho e que fez ele entender que agora era chegada a sua vez. E quando chega a vez de Deus na vida de um homem, de um casal, de namorados, de noivos, sobre jovens, anciões, sobre servos, solteiros, enfim, quando chega um tempo de Deus na vida de um homem que Ele escolheu, Ele faz experimentarmos aquilo que Josué experimentou. Aleluia. E a palavra do Senhor nos mostra que em Moisés Ele despertou e fez que Moisés tirasse o povo da escravidão, fez que Faraó entendesse a mão severa de Deus, fez que Moisés percebesse que sobre a mão dele tinha um cajado, e as situações demonstraram os talentos que ele não sabia que tinha. Porque um dia o Senhor diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas você, Moisés, está nas suas mãos, toca nas águas. Você sabe que quando eles estão indo diante do mar, eles estão entre as montanhas, entre Migdol e o mar, e o Senhor disse para eles: retroceda um pouco. Porque para muitos, o homem quer nos ver avançando, quer ver a gente trocando de carro. É claro que eu queria trocar de carro, trocar de casa, aleluia. Queria, né, irmão, ter aquela fortuna no banco. Não chegamos ainda nessa condição, aleluia. Mas nem sempre é assim. Isso para o homem é visível, e isso relaciona ao homem o tamanho da prosperidade de Deus. E para Deus não é isso. Que eu posso não ter R$1 e ser cheio da bênção de Deus. Eu posso não ter R$1 e ser cheio do favor de Deus. Então a palavra do Senhor nos mostra que eles retrocederam um pouco com Moisés, e o Senhor disse para eles se assentarem na relva. Quando o Faraó olhou, disse: eles estão no deserto, e o deserto encerrou. Acabou para esse povo que disse que vai crescer, acabou para esse povo que disse que vai entrar na terra, acabou para esse povo que disse que é uma terra que manda leite e mel, e que Deus ia manifestar a promessa. Aí daqui a pouco, quando o Senhor permitiu que o inimigo chegasse bem perto, tem hora que a gente ora, né, Senhor? Nós não temos inimigo, mas tem tantos inimigos que se intitulam inimigos de você, irmão. Até de boca fechada você incomoda. Então a palavra do Senhor nos mostra que Faraó disse:
o deserto os encerrou. Acabou para eles, acabou para a fé dos hebreus, para esse povo chamado, que está com esse tal Moisés, que parece que tem uma obra de Deus na mão dele. Faraó disse: prepara os carros, as bigas, os cavalos cavalarianos, e vamos destruir este povo chamado povo hebreu. Porque assim, o inimigo acha que vai acabar, os homens acham que vão acabar, mas só quem dá o fim é Deus. E aí Deus usa Moisés para terminar aquela fase e levanta Josué para começar uma nova fase. Com Josué, Deus falou para ele: o tempo do teu luto acabou. Levanta, pega este povo, passa o Jordão. E a Bíblia diz que Josué está diante do Jordão. Os sacerdotes estão com a arca. Quando eles molham seus pés nas bordas do Jordão, era tempo do transbordar do Jordão, porque o próprio Josué passou com Moisés os ventos da adversidade. Mas agora o Josué ia experimentar o vento da oportunidade. Então a Bíblia diz que eles preparam o povo, e ele diz: olha, provém-se de comida, porque dentro de 3 dias nós vamos passar o Jordão. E a Bíblia diz que o Jordão se abre, eles passam o Jordão, as muralhas de Jericó caem, e Deus sobretudo é glorificado, a tal ponto que Josué está subindo, está conquistando as terras. Você vai entender o que Deus está falando nessa hora. E o rei Balaque contrata Balaão para amaldiçoar. Chama o rei Balaque chama Balaão e diz: amaldiçoa este povo que está subindo com Josué, porque aonde eles estão passando, eles estão conquistando, aonde eles estão passando, eles estão fazendo a marca de Deus, aonde eles estão passando, eles estão sendo referência. E o Balaão, em trocadilhos de palavra, voltou e disse: olha, rei Balaque, eu não posso parar este povo, eu não posso impedir eles de crescerem, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Então eu vim aqui nessa noite para te dizer: Deus está quebrando toda a palavra de peso. Deus está quebrando, está dizendo que não vai dar certo o casamento, está dizendo que não vai dar certo o ministério, estão dizendo que não vai dar certo a tua chamada, estão dizendo que não vai dar certo. Deus está dizendo: quem vai impedir o meu agir? Porque agindo Deus, não tem quem possa impedir na terra. E aí Josué consegue, porque nas terras dos heteus, heveus, dos cananeus, dos feruzeus, jebuseus, tinham gigantes, tinham homens, vamos dizer, que estavam na terra que não era deles. Mas quando Josué, pensa bem, no tempo do vento da adversidade, é Deus nos despertando para entender quem somos. Não foi nós que nos chamamos, foi Deus que nos chamou. Não foi você que se intitulou, foi Deus que te ungiu, foi Deus que te consagrou, foi Deus que te colocou na posição que Ele te colocou. Mas os homens não aceitam isso. O inferno não aceita isso. E Deus é o Deus que confirma o seu chamado. Deus é o Deus que confirma a sua palavra. A palavra do Senhor diz que Josué vai conquistando. Aquele ano foi ano que a maldição, o peso de palavra foi quebrado. Eu preciso dizer de verdade, Deus está quebrando o peso de palavra. Deus está quebrando o peso de palavra. Tanto é que eles começaram a experimentar e ver o fruto que a terra tinha, porque as pessoas não veem o fruto, elas correm, mas os que são fiéis ficam até o fim, e os fiéis vão viver os maiores frutos. Tem gente aqui que vai viver tantas bênçãos do Senhor.
Não aqui, mas em todo o ministério. Eu falo em todo o ministério, eu falo numa projeção de anos que estão por vir, de um futuro. Deus te chamou assim, meu irmão, não adianta. Chega a hora que eu falar, sei que esse negócio de abrir igreja, meu Deus, já tem 1, 2, 3, agora quer que abre mais. Não é você, Deus. E no meio do caminho, às vezes você vai falar, meu Deus, por que eu fiz isso? Deus está dizendo, foi você, foi eu que fiz por você. E se eu fiz, eu vou sustentar. Se eu fiz, eu vou te amparar. E vou dizer uma coisa, não serás envergonhado diante deles. Alaba kondarama sobre andaramai. Voltando a Josué, para encerrar essa pequena mensagem, que eu sei que é uma projeção do Espírito na tua alma, porque não é o tanto que vimos pelo lado de fora, é o tanto que Deus está produzindo pelo lado de dentro. Porque tudo que vivemos do lado de fora é resultado da informação que recebemos dentro. E eu estou vendo que aí dentro já está cheio de glória. Eu estou vendo que aí dentro você já está preparado para a nova fase. E eu falo sem medo de errar. Portas de emprego aqui vão se abrir, há contratos que vão ser fechados, a restauração, há pessoas entrando no cartório aqui, a Deus mudando a história. Tem pessoas que vai chegar para você e vai, pastores, consagra a chave. Até você vai ter que consagrar sua chave, pastor. Glória. Mas vai consagrar outras chaves. Por quê? Josué passou os ventos da adversidade, e agora o Senhor trouxe o vento da oportunidade. Eles entram na terra, as muralhas caem, Deus quebra a maldição, começou a fluir muito mais, viu? E aí eles começaram a ver que a terra tinha fruto. E eu vou falar para você, a terra tem muito fruto. E esse é um ministério que vai experimentar os frutos da terra. 5 anos. 5 anos sustentados pelo Senhor. E quantas coisas não aconteceram. E quantas adversidades. Mas o Senhor diz, este é o ano que eu quebro todo desdém, toda zombaria, toda infâmia. Eu vou trazer justiça. Eu vou mostrar que eu sou Deus, apenas me escondi para se manifestar os que não eram, para agora provar que em todo o tempo, no presente, que parecia não acontecer, eu já tinha a resposta do fim. Foi a caminhada desses anos que proporcionou maturidade, que proporcionou a certeza do que Deus tem, que proporcionou que Deus nos escolheu e o que Ele nos colocou na mão. Não dá para retroceder, não dá para falhar, não dá para voltar para trás. E hoje o Espírito do Senhor te trouxe aqui para dizer, prepara o teu coração. Eu falo sem medo de errar, o vento da adversidade acabou. E os ventos da oportunidade é chegada sobre esta casa, sobre este ministério, sobre a tua vida, sobre a tua composição, porque Deus te constituiu como um homem, como uma mulher de Deus. E agora você sai daqui com uma unção nova. Você sai daqui para entender que muitas vezes, quando você pensou que ia se despedaçar no penhasco, o Senhor veio, te amparou e disse, eu vou te levantar, para você saber que o teu último estado será maior do que o primeiro, diz o Senhor. Você pode dar glória para Jesus? Ele me canta lá, manchou, candarama sobria. Espírito do Senhor. Então Deus vai fazer algo muito maior. E quando nós olhamos para a igreja, templo do concerto, nós olhamos para uma igreja que restaura, que leva as pessoas a terem um encontro com Deus. E eu encerro aqui dizendo, essa simples oportunidade, meu amado, é como fosse um imã aqui aos pastores locais deste lugar. Deus vai atrair do norte, leste, sul e oeste. Pessoas adentrarão neste lugar, em outros lugares, que
tiver a bênção dessa casa, eles vão dizer: eu não sei explicar muito, mas deu vontade de entrar. E quando entrar, vai sentir o diferencial de Deus assim. Eu encerro dizendo: lançar palavras com você, mas no meio do tempo algumas características humanas podem fazer que eu quebre essa aliança, mas Deus não. Quando Deus faz uma aliança com o povo, com uma igreja, com um ministério, com um espaço geográfico, Ele é sobretudo fiel. Pode mudar os personagens, mas o Deus da história não muda. Porque há pessoas que vão andar conosco que em alguns tempos nós não vamos ver mais, mas há pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho e vai até o final da nossa história. E é só Deus que sabe isso, e sabendo isso, Ele nos amadurece. E não tem o maior amadurecimento como no dia da perseguição, da luta e das afrontas que o próprio Deus permite. Então, Deuteronômio capítulo 32, os versículos que lemos a seguir, retrata em 3 versículos a história de Israel. Retrata em 3 versículos alguns aspectos dos profetas e mostra um Deus que esteve com os seus. Porque quando Deus chama alguém pode achar que não é chamado de Deus, mas Deus, Ele confirma. E confirma sustentando, e confirma com sinais e maravilhas. Então o texto nos diz: achou numa terra deserta, em um ermo solitário, povoado por uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos teus olhos. E aí ele faz uma referência da águia. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre o seu ninho, Deuteronômio capítulo 32, de 10 a 12, ele diz: estende as suas asas e tomando-as, leva sobre elas. Assim o Senhor os guiou e não havia deuses estranhos. É dentro desse contexto que Deus tem nos ensinado que a vida de um servo, de uma serva, de uma igreja, precisamos entender que o solo, o espaço geográfico que Deus nos coloca, ele permanece até o dia que Deus quiser. Quando Deus não nos quiser mais no espaço geográfico, Ele marcou os nossos pés, Ele nos leva para um outro lugar, porque a história não para. Nós não podemos limitar o que Deus tem por causa da dificuldade do espaço geográfico. O espaço geográfico é o tempo que Deus tem. Alguns de nós vamos permanecer nos lugares que Deus nos colocou há anos, mas outros seremos mudados, porque quem faz é Deus, quem age é Deus. Deus faz como Ele quer, Ele age como quer, porque Ele é o Senhor. Então nós vemos que a vida está relacionada a ciclos, a jornadas. E quando eu olho para esse texto, eu estava orando e eu estava até falando com a minha esposa e comentando sobre os ciclos e sobre as características da águia e da mãe águia. Aliás, dos filhotes da águia e da águia. E nós, de alguma forma, retratamos alguns períodos pelos quais passamos, que é muito relacionado ao que a igreja do Senhor passa. Então, como as nossas caminhadas do Senhor estão relacionadas a estações, ciclos e estágios, nós precisamos que a cada momento Deus tenha uma novidade na terra que Ele colocar os nossos pés. E ao olharmos aqui, nós entendemos que Deus, quando nos coloca, para você entender, porque estamos ministrando aos 5 anos da igreja, este é o espaço geográfico deste endereço, mas existem outros endereços e outros mais ainda que se abrirão. Mas aonde Deus colocar o nome desta igreja, por causa do chamado que Deus tem sobre os ombros do pastor, referendo também aos que estão sobre esta casa e os que se alegram de alguma forma, precisamos entender que aonde Deus nos colocar, não seremos envergonhados. E os ciclos de Deus estão relacionados à águia e os filhotes da águia, porque chega um tempo que nós precisamos ir para a próxima fase. Deus me trouxe aqui para ministrar sobre a próxima fase. Eu sei que há um tema e eu estou debaixo desse tema, mas Deus trouxe uma palavra dentro desse tema para caminharmos sobre o que Deus tem sobre os teus ombros. E o Senhor me trouxe aqui para falar, antes que eu comece a pregar, é tempo de uma nova fase. Vai chegar um novo estágio sobre a igreja Templo do Concerto, aonde você e todos aqueles que te amam, que choraram junto, vão colher aquilo que ninguém espera que vocês vão colher. Vocês vão experimentar coisas profundas e ocultas que não sabes. Só que tem uma coisa, dentro dos ciclos de Deus, que Deus tem, nos espaços pelos quais Deus nos colocou,
Nós temos que ser fiéis ao espaço geográfico que Deus nos colocou, aos solos espirituais. Por exemplo, esse é um espaço geográfico, este é o solo que Deus te colocou ou não te colocou, e hoje você está aqui, então hoje você congrega aqui. Mas se você não é daqui, voltar para a sua igreja, lá existe o espaço geográfico, e quando você estiver lá, você precisa entender que se Deus te colocou lá e te fez permanecer aqui, é porque Ele te consagrou, Ele te chamou para este ciclo. E se Ele te chamou para este ciclo, não dá para fugir dos ciclos de Deus, não dá para sair antes que é tempo de sair, e também não dá para permanecer se Deus não quer permanecermos. Para isso nós precisamos ter estrutura, para isso nós temos que ter aliança, para isso nós temos que ter o cheiro da autoridade pastoral. E como se manifesta isso? Através da obediência, de estarmos juntos. Porque eu posso dizer que eu estou junto, mas eu posso estar tão distante, porque muitas vezes aquilo que o meu rosto vai formosear nem sempre está dentro do meu coração. Mas a Bíblia diz que o homem espiritual discerne as coisas do Espírito, e de ninguém é discernido. Então, quando nós olhamos aqui, nós precisamos entender: se é tempo de Deus, chora; se é tempo de Deus, ora; se é tempo de Deus, paga o preço. Se este é o ciclo, seja fiel ao chamamento de Deus. Não é o homem que vai te pagar, mas é Deus que vai pagar, porque tudo aquilo que Deus coloca sobre alguém, Ele honra. Ele honra na terra. Eu não sei se você vai ficar aqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu não sei o tempo que você vai permanecer neste lugar. Talvez esteja preparado para ir junto no arrebatamento. Esta é a vontade de todo pastor, que todos permaneçam. Mas nem todos permanecem, nós temos que entender isso, que as ovelhas não são nossas, elas são do Senhor. Mas Deus sempre levanta Uri e Arão para estar conosco até o fim. Porque tem horas que Moisés não aguenta, e se não tiver alguém que sustente, ele desista. Não deixa que o Moisés desista, porque o fato de estar uma mão levantada está relacionado ao chamamento da tua casa, da tua família, da tua parentela, que um dia vai colocar os seus pés no espaço geográfico que você decidiu defender. Por isso, nós entendemos que se Deus colocou ciclos e tempos, nós não podemos avançar períodos. Não podemos entrar em um ciclo quando não terminamos outro ciclo. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que as coisas do passado acabou. Não dá para trazer do ciclo passado as coisas para este ciclo, porque é chegado um novo tempo sobre a igreja do Senhor. Então, quando lemos o texto de Deuteronômio capítulo 32, vemos que o Senhor os tirou de uma terra de uivos, de choro e de pranto, e os guiou com perícia, e os levou para uma terra, mas antes os fez passar pelo deserto, e no deserto não os desamparou. Assim como a mãe águia guia os seus filhotes, assim foi o Senhor guiando os seus em todo o tempo. Existem alguns momentos do ciclo que passamos, dos ministérios da igreja de Jesus, do tempo consolidado, ao chamamento que Deus tem sobre a sua igreja, que muitas vezes nós pensamos: será que Deus está no negócio? Porque existem anos que são anos tremendos de prosperidade, de graça, de favor, aonde você ora agora e daqui a pouco o milagre acontece, aonde você sopra e o paralítico anda. Mas existem tempos que há o silêncio de Deus. Isso não significa que Deus não está, significa que Deus está te preparando para coisas maiores. Quando Deus não dá resposta, não é porque não estamos respondendo aos estímulos de consagração, de santidade, de oração, de busca de Deus. É na verdade que a unção é de Deus, e o tempo que Ele quer Ele usa, e o tempo que Ele não quer Ele manifesta a unção de uma forma apenas para nos amadurecer. Porque a unção é a presença do Espírito, da medida que Ele tem sobre uma igreja, sobre um lugar, sobre uma nação. E todavia esta unção, esta graça, este favor, esse manifestar de Deus faz que eu e você venhamos experimentar sinais grandiosos, ou mesmo não havendo sinais, a unção também ela se manifesta como sustentação de Deus. Então dá paz ao teu coração se você ainda não estiver vivendo as colheitas que você espera, no ciclo que você está vivendo. Não entristeça o teu coração se as portas ainda estiverem fechadas. Fique em paz, porque fiel é o que prometeu, como também o fará. Todavia, quando há um ciclo de difíceis acessos, um ciclo onde você não consegue entender quantos anos da igreja que Deus confiou sobre as nossas vidas, como a vida dos pastores que aqui estão, que talvez nós pensamos:
Deus, será que eu não entrei num desafio por causa do amor e muitas vezes o Senhor não estava? E aí Deus, a Bíblia diz em Oséias, em Amós, em alguns textos, que o Senhor os leva para o deserto para falar ao coração, e falando ao coração, Deus os tira do deserto. Então o deserto é uma manifestação de Deus para falar ao nosso coração, para revelar quem Ele é e para trazer em nós a alegria que foi roubada por causa das lutas, por causa dos homens, por causa dos confrontos, por causa da chamada. Porque quando nós olhamos para o texto e nós vamos chegar sobre a águia, nós percebemos que a mãe águia cuida. Você sabe que a águia faz no ninho dos seus filhotes em um dos lugares mais altos, dos penhascos mais altos. E ela coloca espinho por baixo e coloca grama por cima. E os filhotes da águia, eles querem ficar no ninho porque está confortável. Mas chega um tempo que a mãe águia percebe que os seus filhotes precisam começar a viver naquele tempo, naquele ano. Aquele é o período, o voo que eles nunca viveram. E é aí que eu começo a mensagem, porque começa a ficar desconfortável. E quando começa a ficar desconfortável, esse é o tempo da unção de Deus. É o tempo de Deus ajustar a casa. É o tempo de Deus fazer o que Ele quer fazer. Se alguma coisa está talvez desajustada, houve um desconforto em alguns anos, prepara, porque esse ano você vai entender o porquê dos desconfortos do ano que se passou. Então nós não podemos começar uma fase entendendo que nós não terminamos a fase anterior. Porém Deus me trouxe aqui para dizer: ei, a fase anterior já acabou, já passou, já foi. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu vou fazer você entrar numa nova fase, sem apontamento, sem acusação, sem pressão dos homens, porque existem juízes, e Deus não tem levantado juízes, e os que são levantados com o seu dedo, Deus os abaterá. Deus tem levantado uma nação com misericórdia, com amor, com favor, que seja aquele que se coloca para levantar os escolhidos do Senhor. Terminar uma fase não significa que tudo vai dar certo. Terminar uma fase não vai significar que tudo que você almejou, você teve resposta. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo que simplesmente terminar uma fase, ela vai definir, porque muitas vezes o teu presente nem sempre vai definir o teu futuro. E às vezes no teu presente lá atrás, algumas coisas ficaram como ponto de interrogação. Aos homens algumas coisas ficaram mal resolvidas, mas não importa o que os homens falam, importa que para Deus está pago o preço. Já recebeu em dobro da mão do Senhor, e o Senhor diz: prepara, porque eu vou preparar um caminho no meio do deserto. Prepara, porque eu vou preparar uma vereda no lugar ermo. O que é lugar ermo? É lugar escondido. E Deus estava dizendo o seguinte: é nas situações mais escondidas que houve choro, eu vou trazer a existência e mostrar que eu tenho um povo que decidiu passar pelas lutas e pelas provas, mas que não pode mais trazer sobre os ombros o peso da acusação, o peso da afronta, o peso das palavras que fazem muitas vezes você retroceder. Como nós vamos terminar algo que Deus não terminou? Como nós vamos dizer que é o fim, quando Deus não diz que é o fim? Agora, no tocante às coisas que os homens estão impondo sobre os teus ombros, já há tempo, que te leva às vezes ficar abatido, que te leva talvez ficar pensativo, que te leva a pensar: será que aquela fase foi uma fase que eu apenas pulei, sem resolver algumas coisas que ficaram no ar? Não, Deus está dizendo: aquela fase acabou, aquela fase já passou, é uma próxima fase, é um novo desafio. Então, quando eu estava orando ao Senhor, Deus me trouxe, por isso eu fiz questão. Deus abençoe, minha amada. Louvado seja o nome do Senhor. De lembrar que isso é um cântico, é um dos cânticos de Moisés, e que muitas vezes se repetia por causa que Deus livrou Israel, por causa que Deus manifestou a sua glória e o seu poder. E é nessa metáfora da águia que nós vamos ver que o Senhor é aquele que nos mantém forte. Quando compara-se a águia a Israel, ele está retratando um momento aonde a águia tem que destruir o ninho. E
é nesse momento que ela tem que destruir o ninho. Há um sentimento da mãe águia de amor, mas ao mesmo tempo de um sentimento: eu preciso fazer isso aos meus filhotes. Talvez nos remete a pensar: se Deus me ama, por que Ele permite que eu passe essas lutas no ministério, na família, na minha vida pessoal, ministerial, econômica e financeira? Ele permite porque Ele te ama. Ele permite para você entender que você já não é mais menino, já não é mais uma criança, mas você é alguém que já está preparado para a nova fase. Você pode repetir para mim? Repita comigo: próxima fase é o que Deus tem para toda a minha casa. Que Deus seja glorificado sobre a tua vida. Aleluia. Essa comparação de Deuteronômio capítulo 32, de 10 a 12, vai falar do momento que a águia vai destruir o ninho. Aqui, se você olhar, ela começa a bater as asas para destruir o ninho. Mas ela não faz isso para assustar os seus filhotes. Ela faz isso para mostrar que ela está fazendo um vento. O vento vai com a asa destruir o ninho, mas ao mesmo tempo ela vai amparar. É aí que se manifestam os ventos de Deus para Israel. Mas o despertar é nesta hora que os filhotes da águia sentem o medo, mas ao mesmo tempo eles sentem segurança. Porque quando a águia bate a sua asa, destrói o ninho, ao mesmo tempo vem um vento que faz os filhotes da águia começarem do primeiro momento, bater as suas asas. E quando eles começam a bater as suas asas, eles ainda estão com medo, mas eles sabem que a águia não vai permitir que eles caiam do penhasco. Então você precisa entender que o que você faz, você não faz porque você quer, mas são os ventos de Deus que estão te levando a dar passos que você nunca deu. E Ele não faz isso para te assustar, mas Ele faz isso para movimentar a sua história. Alguns ventos vieram na minha vida e na tua vida e assustou, mas ao mesmo tempo eu entendi que foi necessário. Nos ventos vem, e nos ventos algumas coisas vão embora. Mas Deus está dizendo: não derrame mais lágrimas, porque se foi, foi porque eu permiti, e se veio, veio porque eu quis, porque é chegada uma nova fase na sua história. Para despertar os seus filhotes, ela destrói o ninho. É um instinto da mãe águia, e isso é necessário. É necessário que aconteça isso. Por quê? Porque se ela quebrar esta fase, ela vai atrapalhar a próxima. Deus é tão sábio que nós não entendemos o porquê. Há coisas pelas quais passamos, nós não entendemos naquele ano, nós não entendemos naqueles anos, nós não entendemos naquele tempo, nós só vamos entender depois. No começo nós talvez questionamos, murmuramos e falamos, mas depois nós damos paz ao coração e falamos: Senhor, agora eu estou entendendo o que eu não estava entendendo. A águia pega os seus filhotes, coloca no dorso, porque nenhuma das aves consegue subir tão alto como a águia. E ela está indo, e os filhos que já perderam o conforto do ninho, porque você sabe que no ninho da águia, como eu já falei, coloca-se espinho embaixo e coloca uma grama, tipo aqueles colchões king que os filhotes da águia ficam confortáveis. Só que a mãe águia olha para os filhotes e diz: se permanecer confortável, você vai estar do jeito que você quer estar, e você não vai experimentar o que eu quero que você experimente. Eu vou falar aqui sem medo de errar. Todos esses anos, e agora eu não estou falando para a igreja, o ministério, eu estou falando para todos nós. Todo o desconforto que esses anos, no meu esconderijo e no teu esconderijo, de cada história, de cada espaço geográfico que eu e você passamos, não é porque Deus não nos ama, mas é por causa que Ele nos ama. Ele permitiu todo o desconforto que estava bom, depois o espinho começou a machucar.
e começou a machucar para despertar o que Deus tinha. E o que Deus tinha era melhor do que aquilo que parecia ser bom, porque há coisas que parecem ser bom e nós impedimos o melhor chegar e vivemos uma vida sorrindo para os homens, mas entristecidos no coração, porque alguma coisa está fora dos contextos que Deus tem. Mas Deus é maravilhoso, que ao seu tempo Ele ajusta o que tem que ajustar, e os homens não entendem, e os homens questionam, e os homens ficam tentando achar coisas pelas quais eles não sabem. Você lembra um dia que Jesus está ministrando numa casa, 4 homens levam um paralítico, abrem o telhado, descem o moço, e quando ele está descendo, ele diz: perdoados são os seus pecados. Os escribas e os fariseus, olhando, disseram assim: isso é uma blasfêmia, como ele pode dizer perdoados são os seus pecados? Aí o Senhor diz: vocês estão arrazoando sobre os vossos corações? O que é mais difícil, dizer perdoados são os seus pecados, ou levanta o teu leite e anda? O que é arraizar? Arrazoar é argumentar. Jesus percebeu que eles estavam cheios de argumentos para tentar mostrar que o ministério de Jesus não era uma obra de Deus. Jesus disse: para mostrar que eu tenho poder na terra, enquanto vocês estão questionando, eu tenho demonstração de poder. Olha o que Deus está dizendo. Muita gente questionou a tua vida, muita gente questionou esse ministério, muita gente questionou as coisas que Deus tem, e sabe o que Deus fez? Mostrou que sobre a tua vida tinha poder, que sobre a tua vida tinha unção, que sobre a tua vida tinha glória, que sobre a tua vida tinha chamado, que sobre a tua vida tinha algo que o homem até agora não consegue discernir e explicar. Aleluia! Esse é um tipo de palavra que não é de forma alguma para massagear o nosso ego, não é isso. É uma projeção profética, é um ministério profético da parte de Deus que se manifesta numa noite como esta, de que se completa 5 anos de igreja, para entendermos que a igreja local e as filiais serão abençoadas, mas nós que somos convidados vamos sair daqui cheios da glória, vamos sair daqui cheios de um novo tempo, vamos sair daqui entendendo o porquê muitas coisas não aconteceram lá atrás, e porque muitas coisas aconteceram lá atrás, para que eu e você pudéssemos experimentar uma outra fase. Então, quando eu olho para esse texto, aleluia, eu percebo que a águia, quando movimenta as suas asas, ela provoca o vento, e ela bate as suas asas também sobre o ninho para destruir o ninho. Aquele era um vento que parecia ser desfavorável, mas era favorável. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que aquele era o vento que estava soprando sobre a direção dos filhotes da águia. Quem vai dar valor a um filhote? Só dá valor às grandes águias. Aleluia! Mas a mãe águia faz questão que todos valorizem os seus filhotes, e por isso ela vai fazer de tudo para que eles comecem a voar, para que eles tenham segurança, para que eles saibam que eles não vão perecer na sua jornada e no seu voo. Então eu percebo que a mãe águia faz que o vento, aquele vento era um vento de Deus, ainda que parecesse ser contrário, ainda que parecesse ser um vento que ia trazer desconforto, era um vento favorável, e eles tinham que entender que aquele vento estava soprando sobre a direção dele. E nessa noite o Espírito do Senhor nos congregou aqui para manifestar uma palavra profética e dizer o seguinte: o meu vento vai começar a soprar em tua direção, e vai começar a soprar em direção para você entender que você está pronto, para você entender que você está pronto. E quero fazer uma oração com você. Se você me permitir, você pode ficar de pé para a gente fazer uma oração. Eu já devolver para o pastor aqui. Já falei demais aqui, aleluia. Glória. Aleluia. Me disse o Espírito do Senhor: tem uma pessoa aqui que na quarta-feira vai receber uma resposta do Senhor. Aleluia. Você vai celebrar. Não sei se são os irmãos, não sei se sou eu sei que um de nós aqui vamos receber. Glória. E Deus manda dizer assim ainda, que os celeiros desta casa, quando eu falo esta casa, eu falo a igreja,
E eu falo sobre os teus ombros. O Senhor diz assim: eu vou começar a prosperar, eu vou começar a encher, eu vou abençoar a membresia, eu vou abençoar os que passarem aqui, mas porque é chegado o tempo de eu encher os celeiros desta casa. O Senhor diz: é tempo de você viver uma colheita que você nunca viveu. E você é um homem de fé, você é um homem que ora e Deus manda. Você vive na provisão, mas Deus está dizendo: chegou o tempo do Rehobote, chegou o tempo de sobrar. O tempo das moedas contadas estão acabando. Eu vou levantar mantenedores, ajudadores. Eu vou prosperar a tua vida. Nekamarasúria. E tudo aquilo que você almeja para colocar na igreja, eu vou te dar. Tekamarasumi andaramai. E na tua casa eu ainda estou mandando coisas lá. Eu vou mandar coisas novas lá, mais ainda do que eu já tenho dado. Porque quando eu faço por completo. Escute isso, aí você vai entender. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Eu te dou uma nova unção, eu te dou um novo tempo sobre a tua cabeça. Tu verás o que eu vou fazer. Ao que você nunca viveu espiritualmente, eu vou derramar sobre a tua vida. Os céus se abrirão, os teus olhos se abrirão. Você vai ter visões claras. Eu vou falar com você no sonho, eu vou te despertar nas madrugadas, eu vou falar com você no meio da rua, eu vou te dar revelações profundas e ocultas. Eu vou te levantar no meio deles, e eles saberão que eu sou o teu Senhor. Descansa e prepara, porque eu vou te honrar nesse tempo. Nesse próximo tempo, saberás que chegou o tempo das minhas oportunidades. Eu estou te enchendo dessa glória, e estou enchendo os pastores dessa casa, e estou enchendo a liderança deste lugar, e estou enchendo a membresia. É glória, 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 é glória. Eu vejo fogo nos teus pés, eu vejo fogo nas tuas mãos. Vai acontecer curas instantâneas, vai acontecer curas instantâneas. Cheio, cheio, cheio. Camanto de caladaio. E digo mais ainda: é tudo novo para a tua casa, para você e a tua. Eu dou tudo novo e vou mostrar que eu sou o teu juiz. Obrigado pela oportunidade. Deus seja louvado.